Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, finalizando essa semana 42, hoje domingo, dia 15, né, de outubro, e a gente vai dar continuidade aqui nos nossos textos no Novo Testamento, né? 2 semanas aí já caminhando aqui no Novo Testamento. Deus tem sido bom e tem nos sustentado, né, com a sua mão poderosa. Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Eu quero te agradecer pela minha saúde. Eu quero te agradecer pela paz que o Senhor coloca nos nossos corações. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem sido tão bom, Pai, para o meu dia a dia, para aquilo que eu preciso. O teu sustento, o teu abrigo é tão bom como filha, Senhor. Eu quero me entregar cada dia mais ao Senhor, como filha. Eu quero cada dia mais depender do Senhor. Como filha, Senhor, eu quero cada dia mais estar atenta ao que o Senhor diz para mim, para eu obedecer, para eu fazer, Pai. Em nome de Jesus, nos dá ouvidos atentos à Tua voz, nos dá ouvidos que estejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, que nós possamos cada dia mais, Senhor, oferecer ao Senhor a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável, como o Senhor sempre deseja de nós, né? Uma vida diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor, nesse domingo, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance todas as manhãs, Pai. Isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Hoje é, então, o último dia, dia 7 da semana 42. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, tá? São esses dois capítulos que com certeza eles se conversam, né? Dentro da ordem cronológica. Se você tá com a gente aqui, começando esses vídeos hoje, né? Ou ontem, a gente tá lendo em ordem cronológica. Pelo menos uma tentativa, né? De ler em ordem cronológica. Então a gente tá seguindo uma apostila que foi feita pelo teólogo Rodrigo Silva, o arqueólogo e teólogo, e ele então colocou algumas sequências para a gente poder estar caminhando e olhando os textos de uma forma mais cronológica, tá bom? Então Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8 vai ser a nossa leitura de hoje. Mateus 13, 1 diz assim: Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se juntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como estas: um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas, mas outra parte caiu em solo bom e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então ele explicou: a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não, porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. É por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Isso cumpre a profecia de Isaías: eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria. Mas benditos são os olhos de vocês porque veem e seus ouvidos porque ouvem. Eu afirmo a vocês a verdade. Muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora
Esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem, a recebe com verdadeira alegria, porém ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e dá uma colheita de 30, de 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Esta foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: Patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de joio. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita, e então eu mandarei que o ceifeiro separe primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e o guardem no depósito. Jesus contou outra parábola ao povo. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor entre todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até se transformar numa árvore em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele contou-lhe também esta parábola. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha, mistura o fermento até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava sempre estas parábolas quando falava à multidão, cumprindo-se assim o que tinha sido dito pelo profeta. Eu falarei por meio de parábolas, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a parábola do joio e do trigo, e ele respondeu: O filho do homem é o agricultor que lançou a semente escolhida. O campo é o mundo e a boa semente representa os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou entre o joio, entre o trigo, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles separarão do reino tudo que faz as pessoas tropeçarem e todos os que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente, onde queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha para adquiri-la. O reino dos céus pode ser ilustrado por pescadores que lançam a rede na água e juntam peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles a arrastam para a praia, sentam-se e separam nos cestos os que servem para comer e jogam fora os ruins. É assim que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês estão entendendo? Sim, disseram eles. Então ele acrescentou: Aqueles que são os mestres da lei e são versados nos assuntos do reino dos céus são como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade onde morava, Nazaré da Galileia, e lá ensinava na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde vem a sabedoria e o poder que ele tem para realizar os milagres? Como é possível isto? Exclamava o povo. Não é ele apenas o filho do carpinteiro?
Não é Maria, a sua mãe, e não são Tiago, José, Simão e Judas, os seus irmãos? Não moram suas irmãs todas aqui? De onde ele consegue todas essas coisas? Ficaram escandalizados com ele. Então Jesus lhe disse: um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra e entre seu próprio povo. E por isso ele só fez ali alguns poucos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Capítulo 13 de Mateus, então, fala de várias parábolas, né, que Jesus contou durante o seu ministério, ou nesse período em que ele estava aqui com os discípulos e ensinando as grandes multidões. A única coisa que eu queria ressaltar aqui com vocês, porque para a gente estudar essas parábolas, a gente teria que ter um tempo realmente bem grande para pegar texto por texto, né, parábola por parábola, e assim ir destrinchando. Ainda que Jesus tenha explicado a maior parte delas aqui, se a gente ler, a gente vai entender a própria explicação de Jesus, que já seria mais do que suficiente. Mas eu queria lembrar vocês que Jesus falava por parábolas, não porque ele queria ser entendido, é o contrário. Ele não queria ser entendido. Como assim, Elisângela? Porque, na verdade, desde o tempo dos profetas no Antigo Testamento, o Senhor falou através de Jeremias e de Isaías, dizendo que ele fecharia o entendimento dos judeus para as boas novas, para aquilo que Deus estava fazendo, até o momento oportuno. Então existe um momento certo em que Deus vai falar aos judeus, em que Deus vai falar ao seu povo, e eles então vão dar ouvidos. Mas enquanto isso não acontece, ele vai justamente falar por parábolas, e as pessoas vão ficar sem entender muito bem o que ele está falando, e é de propósito. É o amor de Deus guardando o seu povo, para que eles não sejam então condenados pelo que eles fazem. A gente não tem tempo de voltar lá nos textos do Velho Testamento para falar sobre isso, mas eu queria que você percebesse isso quando Jesus diz que, versículo 11 do 13, né? A vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas aos outros não, porque aquele que tem receberá e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado. Então, ele pega uma passagem a partir do versículo 14, ele diz assim, ó: isto cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração. E se voltariam para mim, e eu os curaria. Isso é cumprimento da palavra. O próprio Deus cegou o entendimento do seu povo, porque se eles continuassem a ouvir a voz de Deus e mesmo assim resistissem, eles já estariam condenados ao inferno. Não haveria salvação para o povo judeu. É por isso que Deus cegou o entendimento deles, para que eles tivessem a oportunidade de, no tempo certo, ouvir sobre o plano de salvação, ouvir sobre Cristo, o Messias, né? Então, é disso que Deus está falando e é disso que Jesus também está falando. Durante o seu período do seu ministério, ele se deu a entender, ele se deu a explicar a quem ele queria que entendesse aquilo que ele estava falando. Então, a parábola não é uma maneira de Jesus falar para ser entendido, é o contrário. A parábola é uma maneira de Jesus falar e somente aqueles a quem ele quer se dar a entender é que vão entender. Amém? Vamos lá para Lucas 8, que também deve falar das parábolas, né? Lucas capítulo 8. Deixa eu só marcar aqui. Mateus 13. Nós lemos agora. E agora a gente vai para Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1 diz assim: não muito tempo depois disso, ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia para anunciar a vinda do reino de Deus e levava consigo seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador do rei Herodes e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, Susana e muitas outras que contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Um dia ele contou esta parábola para uma grande multidão que queria ouvi-lo, enquanto muitos outros ainda estavam vindo de outras cidades. Um lavrador saiu ao campo para semear.
Quando lançava as sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedra por baixo. Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntas. Ainda outras caíram em terra boa. Estas cresceram e deram boa colheita, de 100 por 1. Ao terminar, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola, e Jesus respondeu: Deus lhe deixou saber os mistérios do seu reino, porém a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O caminho duro onde caíram algumas sementes representa os corações duros daqueles que ouvem as palavras de Deus. Mas o diabo logo vem e rouba as palavras do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Com um coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm, e dão fruto com perseverança. Quem alguma vez já ouviu alguém acender uma lamparina e logo colocá-la debaixo de uma cama para que não brilhe? Na verdade, as lamparinas são colocadas em um lugar próprio, onde todos os que entram possam ver a luz. Isso mostra a verdade de que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser descoberto e trazido à luz. Portanto, tomem cuidado na maneira como ouvem. A qualquer um que tiver, lhe será dado mais. Qualquer que não tiver, até o que ele pensa que tem, será tirado dele. Certa vez, quando a mãe e os irmãos de Jesus vieram vê-lo, não podiam entrar na casa onde ele estava ensinando por causa da multidão. Então alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia, quando Jesus e os discípulos estavam num barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago. Durante a travessia, deitou-se para dormir e, enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco e eles corriam sério perigo. Os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam eles. Então ele se levantou e repreendeu a tempestade, e o vento e as ondas acalmaram-se e ficou tudo tranquilo. Aí ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Eles ficaram cheios de espanto e admirados e diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Nisso chegaram ao outro lado do lago, para a região dos Gadarenos, em frente da Galileia. Quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio-lhe ao encontro. Estava endemoniado havia muito tempo. Sem casa e sem roupa, vivia no cemitério, entre os sepulcros. Logo que viu Jesus, deu um grito e caiu aos seus pés, e disse em alta voz: que quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por favor, eu suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado ao demônio que saísse dele. Este muitas vezes havia dominado o homem de tal modo que, mesmo quando preso com correntes nos pés e nas mãos, aos cuidados de guardas, logo arrebentava tudo e corria para o deserto, inteiramente dominado pelo demônio. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. Legião, respondeu ele, porque o homem estava dominado por muitos demônios. E imploraram para que não os mandasse para o abismo. Ali perto havia uma grande manada de porcos comendo na encosta da colina, e os demônios rogaram-lhe que os deixasse entrar nos porcos, e Jesus lhe deu permissão. Então os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, que imediatamente se jogaram por um despenhadeiro abaixo, em direção ao lago, onde todos se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima, espalhando a notícia enquanto corriam pelo campo. Logo uma multidão saiu para ver com os próprios olhos o que havia acontecido, e viram o homem que tinha estado endemoniado, sentado calmamente aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A multidão toda ficou com muito medo.
Então aqueles que haviam visto isso acontecer contavam como o homem possesso de demônio tinha sido libertado. E todo mundo pediu a Jesus que fosse embora e os deixasse em paz, pois uma onda de grande medo tinha tomado conta deles. Então ele voltou ao barco e partiu atravessando outra vez o lago. O homem que tinha estado possesso de demônio pediu para ir também, mas Jesus não deixou. Volte para sua família, disse ele, e conte-lhes que coisa maravilhosa Deus fez com você. Então o homem foi pela cidade inteira contando a todos o que Jesus havia feito por ele. No outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois o estavam esperando. Então o homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava à morte sua única filha, uma menina de 12 anos. Jesus foi com ele, abrindo caminho no meio da multidão que o comprimia. Enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada, porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás e tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, Mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhe disse, alguém tocou em mim, porque eu senti que saiu o poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Diante de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. Filha, disse-lhe Jesus, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse a Jairo, a sua filha morreu, não adianta incomodar o mestre agora. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo, não tenha medo, apenas confie em mim e ela será curada. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, se lamentando e chorando, porém ele disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Isso fez com que zombassem e rissem dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Naquele mesmo instante a vida dela voltou e logo ficou em pé. Deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu em que eles não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Capítulo 8 de Lucas fala, de algumas parábolas que a gente acabou de ler em Mateus 13 e fala de outras passagens, como a cura aqui da filha de Jairo, o endemoniado gadareno, a mulher do fluxo de sangue. Então fala de outros textos, de outras situações e milagres que Jesus operou naquele momento, durante esse dia, durante esse período. E é interessante ver, como os dias de Jesus, eles caminhavam de forma muito organizada, Para nós, olhando hoje as passagens, parece que tudo aquilo estava realmente pronto já para acontecer, e era realmente isso que estava acontecendo. Jesus tinha tanta direção dos seus dias. Eu costumo falar que quando Jesus parava para orar, era exatamente isso que ele estava fazendo, arrumando a sua agenda, arrumando o seu dia, arrumando o que iria acontecer no dia seguinte. Como assim? Quando ele estava orando, o Pai, então, juntamente com ele, a Trindade, santa ali, em oração, em total comunhão, já partilhava o que ia acontecer no outro dia com Jesus, porque Jesus, como homem, ele é igualzinho a mim e a você, que depende totalmente do Espírito Santo para caminhar, para viver, para tomar as decisões, e era isso que Jesus fazia, nos seus momentos de oração, nos seus momentos a sós com o Pai. Era isso que ele dizia, Pai, qual é a direção que o Senhor tem para mim? E essa deveria ser a nossa atitude diariamente, Perguntar ao Senhor qual é a atitude que nós devemos tomar, qual é a posição que nós devemos tomar, qual é a nossa agenda para o dia seguinte. Mas nós somos totalmente dependentes, aliás, independentes de nós mesmos, Nós somos totalmente independentes de Deus. E isso faz com que às vezes a gente não viva tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais, quanto Jesus viveu nos seus anos de ministério, por causa dessa dependência do Pai, por causa dessa comunhão com o Espírito Santo, por causa dessa dependência, dessa direção dia após dia que Jesus tinha.
Mas aqui fica um pouquinho mais das parábolas para a gente ver Jesus falando sobre que o entendimento seria para aqueles que realmente fossem, né, para entender, e aqueles que não tivessem que entender naquele momento, era amor de Deus que estava guardando eles para que no momento certo eles fossem então tocados pela palavra e eles pudessem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, a palavra fala, né? E essas pessoas iam sendo transformadas pelo toque, pela palavra, pelo ensino, pela vida que fluía de Jesus. Amém, queridos? Então, terminamos nossa leitura de hoje, mais uma semana então finalizada aqui para a glória do Senhor, né? Então, Lucas capítulo 8, mais um texto. E então amanhã, semana 43 se inicia, segunda-feira, a gente vai continuar aqui em Mateus, Marcos, né? A gente vai continuar aí dentro dos evangelhos, porque a gente tem algumas semanas que a gente vai passar aqui meditando dentro dos evangelhos. Tá bom, queridos? Deus abençoe, ótimo domingo para todos vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.